E a gente vai direto ao Salão Verde conversar com a repórter Dini Moraes, que acompanhou a sessão no plenário da Câmara e tem outras informações. Olá, Dini, boa noite. Os deputados conseguiram votar mais alguma proposta? Boa noite, Jaciene. Não conseguiram votar mais nada. Logo depois da aprovação da medida provisória que autorizou o repasse da União de quase 3 bilhões de reais ao Estado do Rio de Janeiro para fazer a segurança das Olimpíadas e Paralimpíadas, começou então a discussão do projeto de lei que trata de mudanças em regras eleitorais. E aí deu muita confusão. A sessão foi suspensa por mais de 1 hora, e quando ela retornou, a confusão continuou. Primeiro porque muitos deputados reclamavam que não tinham nem conhecimento de que esse item estaria na pauta. A pauta que foi divulgada tanto do Congresso Nacional quanto da Câmara não constava que haveria a discussão desse projeto de lei que trata de mudanças em regras eleitorais. Essa proposta que foi colocada em votação hoje, ela está parada desde 2007, quando houve o início de votação dela aqui no plenário, mas depois disso não se tratou mais dela. Então ela está parada desde então. Outra reclamação dos deputados, principalmente dos deputados da Rede, do PSOL e até alguns do PMDB, era de que não se tinha nem conhecimento do texto. E algumas perguntas ficaram em aberto. Por exemplo, o deputado Alessandro Molon, o líder da Rede, perguntou quem seria o relator e quem autorizou a reentrada dessa pauta no dia de hoje. E essas perguntas não foram respondidas pelo então presidente, primeiro secretário, mas que presidiu a sessão de hoje, o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo. Ele se limitou a dizer que, na verdade, essa proposta não é dele, mas que foi colocada em pauta e ele estava apenas conduzindo a sessão. O deputado Wildo Rocha, do PMDB do Maranhão, chegou a dizer que isso sim seria um golpe, e o deputado Miro Teixeira chegou a falar que isso significaria fechar o Congresso, pois nem os deputados aqui estariam tendo conhecimento do que estaria sendo votado aqui no plenário. O líder do PSD, deputado Rogério Rosso, do PSD aqui do Distrito Federal, ele que é líder do partido, então fez o pedido ao deputado Beto Mansur, que presidia a mesa, para que a pauta fosse retirada, tendo em vista a grande quantidade de reclamações dos deputados. E após, então, uma reclamação, ele retirou a proposta de pauta e, assim, se encerrou a sessão. Só que não antes, sem um pouco de polêmica ainda, porque, na verdade, alguns deputados, entre eles o líder do PSOL, Ivan Valente, queria que fosse feita a votação nominal para mostrar quais deputados apoiavam essa proposta, que até agora a gente também não tem conhecimento do texto, porque ele não chegou a ser divulgado. É com você, Jaciene. Vale a gente lembrar, isso antes da gente encerrar a nossa participação aqui, vale a gente lembrar que ainda há sessão da Câmara e do Congresso Nacional convocadas para amanhã de manhã. E a gente pode acompanhar, então, o que está para ser votado na reportagem. Na semana passada, governadores vieram a Brasília e pediram, tanto para o governo quanto para os parlamentares, que votassem propostas que ajudem a amenizar a crise econômica nos estados. O Palácio do Planalto também tem interesse em liberar mais dinheiro para vários órgãos da administração pública federal, o que depende de aprovação dos parlamentares. Na pauta da convocação do Congresso, há 9 projetos de liberação de recursos e 7 vetos presidenciais. Mas o principal é terminar a votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz as regras do Orçamento Público Federal do ano que vem. Para atrair deputados a Brasília, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também fez uma pauta de votações exclusiva para os deputados, determinando que tenha desconto no salário quem faltar sem justificativa. O destaque é o projeto de interesse dos governadores, que permite que governos repassem para bancos privados a responsabilidade de cobrar quem está na dívida ativa. Com isso, os governos recebem adiantado, mas com desconto, o valor de dívidas que muitas vezes nem tinham expectativa de receber. É preciso aprovar um pedido de urgência para que a matéria seja votada. Também estão na pauta uma medida provisória que transfere recursos ao Rio de Janeiro, valores referentes à organização das Olimpíadas e Paralimpíadas e 5 acordos internacionais. Vale a gente destacar que a primeira sessão marcada é a do Congresso Nacional, amanhã para as 11 horas da manhã, então para tratar aí do final da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em seguida, tem sessão da Câmara dos Deputados e a gente não tem conhecimento de se esse projeto de alterações nas regras eleitorais vai voltar a ser pautado, tendo em vista que a pauta anunciada foi a pauta que já estava prevista antes. Alguns pedidos de urgência de projetos, entre eles de venda de dívida ativa dos estados, né,
dos governos, aliás, governos tanto municipal, federal ou estadual, e também a reforma do ensino médio, o projeto que pede a reforma do ensino médio. Alguns também projetos de acordos internacionais. Para saber se amanhã, então, vale saber se essa polêmica vai continuar ou não amanhã na sessão da Câmara dos Deputados. É com você, Jaciene. Obrigada, Dini, pelas informações.